Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou a Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Gente, a gente vai falar hoje sobre dor nas costas, de dor como um todo, para você entender o que é sentir dor no seu corpo. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população ou teve ou vai ter dor nas costas. Então vamos lá com nossos especialistas tirar todas as nossas dúvidas? Te convido a sentar nesse sofá comigo. Temos aqui hoje nossos especialistas. Seja bem-vindo, Gabriel Comério, fisioterapeuta. Obrigado, Alice. É um prazer estar aqui. E nosso especialista do Checkup Saúde, do Vida Saudável, especialista em dor, anestesiologista. Seja bem-vinda, doutora Guacira Musi. Eu que agradeço, Alice. Prazer estar aqui de novo com vocês. Gente, falar em dor, eu acho que todo mundo sabe desse assunto. Todo mundo tem uma dica, todo mundo tem um achismo. Mas vamos começar do começo, doutora. Afinal de contas, o que é a dor? Alice, a dor é uma condição tão inerente do ser humano, né, que não tem quem não saiba o que é dor. Infelizmente. Na sua própria linguagem, cada um sabe o que é dor. Até o recém-nascido sabe o que é dor, embora ele não saiba falar ainda. Mas para a medicina, a definição da dor é muito técnica. A título de curiosidade, para nós médicos, significa uma experiência sensitiva ou emocional. Olha só, essa frase já diz muita coisa, porque é uma experiência e não é só sensitiva, ela também é emocional. E aí a definição continua, podendo estar associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, uma definição curta, mas extremamente complexa para o médico. E existem, então, as dores que não são reais, doutora? Que a gente não acha mesmo o lugar ou que ela seja só do nosso sentimento, isso é verdade? Existe, Alice, existe aquela dor que a gente não descobre nada anatômico, digamos assim. Você faz um exame e não detecta uma alteração anatômica. Você quer ver um exemplo? A enxaqueca, a fibromialgia, a síndrome do intestino irritável. Então, realmente, essas dores sem alteração anatômica existem, sim. E deixam os médicos e os pacientes de cabelo em pé, né? Porque a gente não tem um diagnóstico, ou o médico às vezes dizer que não está conseguindo medir e a gente tentar explicar a nossa própria dor, tem que ter uma escuta para a dor específica, né, doutora? Com certeza, Alice. Ouvir o paciente é muito importante. Eu me dedico muito nisso no consultório, uma anamnese bem extensa, abordando vários assuntos, tanto da vida social como emocional, o trabalho, a família, tudo isso está envolvido na anamnese da dor, sem dúvida. E a gente sabe que tem as dores agudas e as dores crônicas, né? O que é uma dor crônica? Que vocês falam que a gente já deve se preocupar, é quando passa de quanto tempo? Porque dor, gente, eu acho que faz parte da idade, né? Eu, particularmente, depois dos meus 40, aí tô com 41, tem dia que dói um negocinho, tem dia... Eu rio porque a gente lembra das nossas mães, dos nossos pais falando, e ó, a idade chega para todo mundo, vai chegar para você também. Tem gente nova aí que já tá com muita dor. É normal a gente viver com dor? Pode, um dia acorda uma dor num lado, outro no outro, e se for sempre no mesmo lugar... O que é dor aguda e o que é dor crônica? Essa pergunta é muito interessante, Alice, porque eu observo no consultório, às vezes o leigo, ele acha que agudo tem a ver com a intensidade. Eu pergunto assim, como é a sua dor? Ele, é uma dor aguda. Eu percebo que ele está querendo dizer que a dor é muito intensa. Mas uma dor que dói. É, uma dor que dói. Mas para nós médicos, agudo e crônico tem a ver com tempo, com cronologia. Então, agudo é uma dor que dura até 3 meses e crônico é uma dor que se estende além de 3 meses. E nesse caso, muitas vezes, a dor passa a ser a própria doença em si. Porque o causador da dor inicial já foi embora, que pode ter sido um trauma, um estresse cirúrgico, uma fratura, mas a dor persiste. Então, o paciente tem um outro problema que é a dor em si. Por isso, a razão de não deixar a dor se perpetuar. Por isso, a importância de procurar logo o tratamento com um especialista em dor para tentar abortar esse processo de dor. Mas eu acho que todo mundo tem uma receitinha para quando começa a sua dor, né? Eu, por exemplo, penso assim, não vou tomar logo o remédio não, vou esperar para ver se a dor passa um pouco. Outros já falam, não, vou tomar logo aquele remédio que o médico passou aquela vez, porque eu já sei que é um santo remédio e resolve. O outro vai ficar, não, se eu tomar demais, o meu corpo vai viciar. E aí me preocupou com isso que você explicou, né? Do organismo
tornar a própria dor o motivo da dor. O que a gente faz, afinal de contas, que está certo e que está errado, doutora? Esse processo de cronificação da dor é um processo fisiológico que engloba uma sensibilização cerebral. Então, é um processo demorado, que vai acontecendo ao longo do tempo. Por isso, o especialista em dor, ele orienta, obviamente, que o paciente não se automedique por conta própria. Mas nunca deixar o nível de dor subir muito para buscar ajuda ou para tomar um remédio. Você deve tomar um analgésico comum em casa que você tenha, que você sabe que não te faz mal, que não te causa alergia, para não deixar aquela dor subir muito. E aí, logo em seguida, buscar ajuda de um especialista para definir o diagnóstico e em seguida traçar o tratamento. Então, não tem problema querer se livrar da dor. O normal é isso, O normal é não aprender a conviver com ela. Senão, ela cronifica e eu brinco que é como uma tatuagem no cérebro, esse processo de sensibilização central. Fica realmente marcado ali na fisiopatologia, no mecanismo cerebral, todo aquele processo de dor. Então, você que está aí em casa e fica dando uma de resistente, de forte, muitas mulheres e homens também são assim. A gente acabou de aprender que isso é o que pode tatuar a dor por um longo período na gente. Em caso de dor, a gente tem sim que procurar um especialista o quanto antes. Isso foi muito esclarecedor, doutora. Vamos agora, gente, para a participação de um famoso, porque aqui a gente adora participação de ouvinte, de telespectador. Vocês podem mandar também as suas dúvidas, as suas sugestões de pauta. Tem aqui o QR Code com o meu Instagram, @doutoralice_sarcinelli. Me segue lá, me pergunta, manda sua dúvida que eu trago o melhor especialista. Mas vamos ouvir a dúvida agora do Michel Bermudes para os nossos especialistas. Ei, doutora! Tamo juntos, ó, sou seu fã, você sabe disso, né? Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Minha mãe, inclusive, dona Zetinha, ela tá com um problema de muita dor nas costas. A gente conseguiu identificar que ela sofreu uma fratura silenciosa, ela já passou dos 70, tem osteoporose bem avançada, sofreu uma fratura e tava lá sentindo muita dor. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: dor nas costas sempre significa fratura ou inflamação, ou pode existir o famoso mau jeito, dei um mau jeito? Como é que é isso? Como é que a gente separa uma coisa da outra? Beijão, doutora! Obrigada, Michel. Você sempre dando aquela força, com aquela participação ímpar no nosso programa. E aí, doutora? Muito bacana a pergunta do Michel, hein? A avó dele, pelo visto, teve uma fratura por osteoporose, que é muito comum, a fratura vertebral devido à osteoporose. Dói, a fratura por osteoporose é uma causa de dor significativa, é um motivo de levar muito o idoso ao especialista, mas não necessariamente só a vértebra pode doer. A gente tem um monte de estrutura ali, Alice, que pode ser o responsável pela dor. Vamos lá. Definindo assim de uma forma bem simples para o público entender. A gente tem o disco intervertebral, que pode doer. A gente tem as raízes nervosas, que podem doer. Tem o osso propriamente dito, que pode ser acometido por uma fratura, por uma infecção, por uma metástase de algum tumor ou por um próprio tumor primário da região. Temos musculaturas, ligamentos, tem várias causas de dor ali naquela região que podem estar responsáveis pela dor. Não é só o ciático, como diz o povo. O ciático, na verdade, é um grande nervo que sai ali da coluna, é uma reunião de alguns nervos principais da coluna e que muitas das vezes é o causador da dor, mas não necessariamente só ele existe como causa da dor. Então, daí a importância da avaliação do especialista para definir a sua causa. Porque enquanto você não sabe exatamente a causa, você não consegue acertar o tratamento. E aí eu acho que o Gabriel pode dar uma opinião dele, da visão do fisioterapeuta, né? Que é muito importante no tratamento da dor, abordando junto com o médico, para fazer esse tratamento multidisciplinar que é tão importante na medicina da dor. Gabriel, ficou para você. A gente quer saber como tratar dor nas costas, mas tratar de verdade. Aquela dorzinha que a gente acorda de manhã, aquela dorzinha que persegue a gente sempre. Como que é o tratamento dessa dor? Perfeito, Alice. A primeira coisa é o que a doutora Gocira falou. A gente tem que identificar quais são as possíveis causas relacionadas ao problema. Então, no caso da mãe do Michel, ele identificou que tem uma fratura, uma causa específica de dor. Então, nem toda dor na coluna vai ser uma fratura. A gente diria que em torno de 3% das causas de dor de coluna são bandeiras vermelhas, são coisas que a gente precisa se preocupar realmente. São causas perigosas,
como a doutora Guacira falou, uma fratura, o caso de um tumor, o caso de uma doença infecciosa, por exemplo. Graças a Deus que é pouco perto da quantidade de dor de coluna que existe. Então, a primeira coisa, a pessoa precisa acalmar, não ficar desesperado também, porque isso compromete muito o quadro clínico da pessoa. E aí a gente identifica, ok, não é uma bandeira vermelha. Vamos ver se tem uma outra causa mais específica, como, por exemplo, uma dor ciática, que é uma dor que acomete o nervo, é um tipo de dor chamada neuropática, né? Uma dor neuropática, uma dor radicular que vem da raiz do nervo ali, né? Ou então uma dor pós-herpética, alguma pessoa que teve uma herpes zoster e teve uma lesão no nervo, por exemplo. Uma neuralgia do trigêmeo que afeta o nervo que inerva a parte da face. Então, descartando essas causas mais específicas dos nervos, por exemplo, que seriam 10% ali das dores em geral das costas, 3% das bandeiras vermelhas, sobra para a gente cerca de 80% a 90% de causas inespecíficas, que podem ser várias coisas, como, por exemplo, uma contusão muscular, uma contratura muscular, por exemplo. Levantei errado, peguei o peso, exatamente, dormi num colchão que não é legal. Perfeito. E aí dificilmente a gente vai conseguir falar assim, ó, essa dor é por isso, né? A gente vai fazer uma hipótese, vai identificar ali uma possível participação de um músculo, de uma fáscia, de uma estrutura ligamentar, de um tendão, enfim, a gente faz uma hipótese e a gente trata em cima daquilo ali, daquela perspectiva do que possa estar contribuindo naquele momento para aquele quadro clínico, né? E a partir daí, o fisioterapeuta identificou isso, ele recebe o paciente de primeiro contato, se ele não passou ainda pelo médico, o fisioterapeuta tem que ser hábil para poder identificar isso. Se ele identifica alguma dessas causas mais perigosas, ele tem que imediatamente encaminhar para o médico, né? E se tem alguma coisa que ainda precisa de um exame de imagem, algo mais específico, ele precisa também da colaboração do médico ou alguma medicação para poder dar o início, o pontapé inicial do tratamento. E aí já começa com o processo de tratar, que é, primeiro de tudo, ouvir o paciente, como a doutora Guacira falou, entender as queixas, se é uma dor aguda, se é uma dor mais crônica, se tem fatores externos relacionados, como trabalho, né? Trabalho desde o ambiente físico do trabalho e também o ambiente social ali, se um estresse muito grande relacionado àquilo, né? Se tem outras causas que estão contribuindo para o problema. A gente se cerca de todas essas informações e começa a fazer uma avaliação física desse paciente, né? Então, junta a história, junto com a avaliação física e vamos ver o que está acontecendo, onde tem a dor presente ali, é no movimento, é parado, é de noite, é de dia, e a partir daí a gente começa a elaborar o tratamento. Que geralmente... O fisioterapeuta faz o quê? Como que é esse tratamento? Perfeito. Sempre é manipulação, porque a gente recebe aquela prescrição. Tem que 20 sessões de fisioterapia, Exato. ou 10 sessões para tentar. Meu Deus, eu vou lá, será que é ele que vai resolver? Não é só o remédio, precisa mesmo da fisioterapia? Por quê? O que vocês fazem? Perfeito. É sempre essa expectativa, né, de quanto tempo vai durar, se vai ser rápido, se vai ser devagar, o que vai ser usado no processo da fisioterapia, da reabilitação. A primeira coisa, não existe um número certo de quantidade de sessões de fisioterapia, né? Porque cada paciente vai receber, vai ter uma resposta diferente, né? E aí depende, se é um quadro muito crônico, a gente não vai conseguir melhorar esse paciente rápido, né? Ou só com tratamento ali presencial, né? Então, basicamente, quando a gente vai tratar uma dor nas costas, a gente vai pegar o que tem de melhor na ciência para poder a gente conseguir fazer com que esse paciente evolua. Dentro desse processo, a gente vai, primeiro, educar esse paciente, e explicar para ele o que está possivelmente relacionado àquela dor, o que ele não deve se preocupar em pensar, né? Como ele não pode se comportar, né? Ou seja, às vezes se poupar demais, às vezes não é uma boa opção. Não é uma boa opção. Não é uma boa opção. A gente acha que está com dor, tem que ficar quietinho. É mito isso? Perfeito, isso é um grande mito. Primeiro, porque a gente sabe que grande parte, como a gente falou, das dores, elas são inespecíficas. Então, não tem uma causa mais séria. Mas a gente precisa detectar se é algo que precisa de intervir logo para que aquilo não dure mais tempo. Mas na grande maioria, não. Na grande maioria, não. Então, o primeiro de tudo é acalmar, né? Se não tem sinais clínicos que sejam relevantes para o quadro dele, que não bota a vida em risco, digamos assim, é um curso natural. E o curso natural, o que é? A gente normalmente fala que uma dor lombar, ela pode durar, a expectativa é que ela dure entre 4 a 6 semanas. Sabe quando você tem uma gripe? Você melhora com 3 dias só. Depois que você começou uma gripe, você melhora. De 3 dias você já não melhora ainda, né? É 7 dias, perfeito, vai arrastando. Perfeito, é a história natural da gripe. Então, você tem uma tendência a melhorar nesse tempo. Pode ser que você melhore antes, pode ser que você demore um pouquinho mais. Depois fica até
aquela secreçãozinha, aquela melequinha, aquela coisa que perdura um pouquinho mais, né? E às vezes a pessoa pode desenvolver uma pneumonia. Então seria como se fosse uma cronificação, uma piora do quadro a partir de uma gripe. A dor lombar também. A gente espera que uma dor lombar melhore entre 4 e 6 semanas, seria a maior parte delas vão melhorar dentro desse tempo. E aí pode ser que ela melhore mais cedo, desde que a pessoa não faça coisas erradas, ou seja, faça coisas certas. E algumas pessoas vão ter esse tempo mais prolongado, né? Então, nesse processo é importante a gente educar esse paciente, explicar essas coisas para ele tranquilizar e não ficar com excesso de medo, de evitação de movimento, né? Começa a se isolar socialmente, começa a ter, enfim, outros fatores que a gente chama de psicossociais que começam a aumentar ou facilitar o processo da cronificação da dor. Fazer todo esse processo de sensibilização do sistema nervoso, o sistema nervoso fica muito ligado para qualquer coisa, né? Então, a gente educa o paciente, a gente, né, segundo as melhores evidências, a gente pode usar terapia manual, técnicas manuais para poder relaxar o músculo, manipular a coluna, fazer aquele estalo, que é uma das formas de terapia manual. A gente faz mobilizações articulares, né? A gente pode fazer uma massagem e também está dentro desse escorpo, né? E além disso, a gente vai usar exercício. Então, todo o processo de reabilitação tem que evoluir para o exercício. E essa pessoa tem que ter autonomia, ela tem que aprender a fazer as coisas e usar não só na clínica, como também em casa. Se movimentar da melhor forma possível, praticar algum esporte, alguma atividade física específica. Todo programa a gente fala isso, a importância do exercício físico. Na melhora da dor, tem gente que quer escapar, né, doutor? E falar, agora me livrei do exercício e não posso fazer. É o contrário, então. Exato. O que fazer e o que não fazer em caso de dor, doutora Guacira? Olha, Alice, uma coisa que assim, tem que ficar muito claro, já que a gente está conversando de dor nas costas para o público, é o seguinte, é isso que o Gabriel falou. 80% das dores das costas, das dores lombares, elas são de que a gente chama de causas inespecíficas. É uma contratura muscular, é um peso que pegou, um mau jeito, como você mesmo falou, um colchão que não estava legal. Então, o paciente, geralmente, ele melhora dentro de 4 a 6 semanas. Porém, Alice, cerca de 50% dos pacientes que tiveram um episódio agudo, de uma dor aguda, de dor na coluna, ele pode vir a ter outros episódios. Então, é muito interessante você estar atento aos fatores que podem cronificar. O paciente deve buscar atividade física, o controle do peso, o controle do humor. Muitas vezes a dor na coluna, ela está ligada à insatisfação no trabalho. Emocional. Tudo isso tem que ser abordado porque a chance dele vir a ter um segundo episódio de lombalgia é muito alta, é 50%. E aí, cada vez que ele tem mais um, a chance de cronificar é muito grande. Então, primeira coisa, é o que o Gabriel falou, 80% são causas inespecíficas. Não é uma hérnia grande, não é um tumor, não é uma infecção, não é nada disso, são causas simples. O médico avalia, descarta aqueles fatores de alarme que o Gabriel falou e medica e encaminha para o fisioterapeuta para que o paciente possa se reabilitar, voltar à sua atividade funcional. Porém, é importante a avaliação, por quê? Em medicina a gente não pode achar, tem que ter certeza. E se ele está naqueles 15% de causas específicas, que precisam de uma intervenção logo, que tem uma causa, que tem um tumor, que tem uma infecção, que tem uma hérnia grande, comprimindo medula, então a gente avalia, descarta, graças a Deus, na grande maioria, as causas complicadas e ele trata de forma simples. E quem é esse especialista? Eu estou sentindo a dor, eu quero descartar esses 15% para eu correr para o meu fisioterapeuta, então, e começar a manipulação para melhorar. Quem é o primeiro especialista que a gente pensa em caso de dor nas costas? O Alice, o especialista em dor, ele é um médico que se dedica exclusivamente ao estudo da dor. Então, ele é um médico capaz de identificar as causas de dor, não só da lombalgia, de qualquer dor, de identificar os sinais de alarme e de propor o melhor tratamento para esse paciente. Muitas vezes o tratamento é interdisciplinar, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa do educador físico, alguns pacientes precisam ir para a terapia, outros precisam de mudar uma atividade no trabalho, enfim. Mas é importante que tenha a avaliação de quem realmente entende das causas de dor, porque ela pode passar desapercebida uma causa mais complicada.
Vamos agora para um mitos e verdades. Gabriel, eu quero saber se é bom tomar aquele banhozinho quente, deixar a água cair nas costas e isso realmente traz um alívio ou é só impressão nossa? É mito ou verdade que a água quente alivia a dor nas costas? Vou te responder com uma pergunta, Alice. Você prefere água fria ou água quente? Com certeza água quente, pelando. Então, possivelmente para você, a água quente vai ser melhor do que a água fria. Não que a água fria não faça bem. Mas o intuito de usar a termoterapia é que a pessoa sinta conforto nessa fase. Então, se eu tenho uma musculatura que está contraturada, está tensa, e eu preciso dar conforto, se eu botar o frio e você não gosta de frio, qual a tendência de que aconteça com a tua musculatura? Tensionar mais, né? E o quente, por outro lado, para você é confortável, te acolhe, acalma, vasculariza a região, então vai ser potencialmente melhor. Outras pessoas vão preferir o frio, então pode-se usar o frio também para analgesiar, para diminuir a dor. Colocar gelo. Pode colocar o gelo. Muitas pessoas usam gelo para o ombro, por exemplo. Não botam uma bolsa quente no ombro. Acabam preferindo o gelo, até por medidas anti-inflamatórias, né? E para analgesiar também. E um outro mito, que eu quero que seja mito, por favor. As dores pioram com a idade? Olha, é um mito. É um mito. Não necessariamente a dor vai aumentar com a idade. O que acontece é que a dor associada à idade, geralmente ela está mais atrelada à incapacidade. Então, se a gente fosse olhar assim, a dor lombar, quando a gente olha num gráfico, a dor lombar acontece mais com pessoas entre 25 e 55 anos. Jovens. Jovens, que estão numa vida laboral ativa, estão trabalhando, tem estresse, obrigações, compromissos, cobranças. E quando a gente olha assim o gráfico, e geralmente lá no final da vida, a tendência é ter uma diminuição graficamente. E o contrário acontece no gráfico de desgaste, de degenerações que são normais com o fato de envelhecer. Assim como a gente tem ruga, né, uma degeneração do tecido da pele, do colágeno, acontece isso também em todas as estruturas do corpo, nos discos, por exemplo. E aí a tendência, sim, é aumentar os desgastes de degenerações, embora essa curva da frequência da dor seja invertida. Com o passar do tempo, a tendência é diminuir numericamente. Doutora, e um outro mito que a gente não sabe se é mito ou se é verdade. Vocês falaram que a gente tem que fazer exercício físico para prevenção. Mas exercício físico também causa dor nas costas? Infelizmente pode causar, né, Alice? Desde que seja mal orientado. Um excesso de peso, um movimento mal realizado, mal executado, claro, pode desencadear uma dor nas costas, sem dúvida, pode contraturar uma musculatura. Então, é muito importante o paciente fazer uma atividade física, primeiro, aquela que ele mais goste, aquela que ele se sinta melhor. O paciente fala, mas eu não gosto. Não, tem alguma que você goste. Pode ser na água, pode ser uma bicicleta, uma pedalada, um jogo. Tem uma que você vai gostar. E que seja com orientação médica, respeitando o seu limite. Não precisa sair fazendo 1 hora, 1 hora e meia na primeira semana. Virar atleta de cara. Vai aos poucos. Eu brinco, começa com cada 20 minutos, um dia sim, 2 não. Vai aumentando aos poucos. Respeita o seu condicionamento físico. E, lógico, se puder ter a orientação de um profissional, muito melhor. Para avaliar a carga que você pode pegar. O excesso também é prejudicial. A gente tem que ter o equilíbrio, como tudo na vida. Doutor, e é colchão duro, que é verdade, que é melhor? É um grande mito isso também. Não tem necessidade de ser duro, ser mole. É aquele que mais você sente conforto. Então, há pessoas que não gostam de um colchão muito duro porque sente desconforto e fica brigando a noite inteira. Há pessoas que vão preferir um colchão mais mole porque se sente mais confortável, que descansa melhor. Então, a regra geral é isso. É um colchão que te faz descansar. Se é algo que você não está conseguindo descansar durante a noite e não tem uma causa extra do estresse, enfim, de outra questão específica, o colchão não vai ser a causa mais importante das dores. O importante é se movimentar e não ser sedentário. Eu acho muito interessante, sabe o que você me lembrou, Gabriel? Falar a altura do travesseiro. Como eu vejo o paciente, como eu vejo para cervicalgia, sobretudo, paciente que no é a dor aqui no pescoço. Exato, que não dorme com o travesseiro de altura adequada. Ele tem que pegar essa altura todinha nossa aqui quando você está deitado de lado. Se for um travesseiro baixo demais, olha, a minha cabeça vai ficar muito forçada. Se for alto demais, ao contrário, vai esticar muito esse lado. Então, deita, vai numa loja especializada, mede, experimenta. Tem lojas que deixam trocar o travesseiro após uma noite de uso, desde que você não tire o plástico. Isso é muito fundamental, Alice, dormir com o colchão adequado e o travesseiro adequado. Resumindo, a lombalgia nos atinge no nosso pico de idade produtiva.
é a principal causa de absenteísmo ao trabalho, de mau convívio com a família. Então, gente, não tem como fugir, Alice. A prevenção ainda é o melhor remédio. Então, você que está em casa, esquece essa história de conviver com a dor. Sua dor tem jeito sim, assim como a minha. Eu já vou procurar um especialista em dor, vou procurar um fisioterapeuta também, né, Gabriel? A gente tem que estar sempre se cuidando. Se cuide. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Eu queria agradecer muito. Gabriel, obrigada pela sua presença. Obrigado, Alice, pela oportunidade. Obrigada, doutora Guacira. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. E até o próximo Check-up Saúde.